decoração, vestido, votos, padrinho, músicas, comida. Você pensar em todos os detalhes que envolvem um casamento pode ser uma lista infinita. E justamente por isso, essa lista pode te dar muita dor de cabeça e transformar o processo, que deveria ser super leve e marcante, em algo mais pesado do que deveria. Para a gente conversar um pouquinho sobre como transformar o seu processo de casamento em um processo muito mais simples e leve, eu trouxe uma convidada muito especial, que além de influenciadora e super criativa, também trabalha com assessoria de casamento. Então hoje a gente vai falar com ela, Lívia Bastos. Olá, que prazer estar aqui, Má. Muito obrigada pelo convite. Bom, como a Má disse, eu sou a Lívia, sou influenciadora, sou criativa e também sou assessora de casamentos na Toda de Branco. Que especial, né, gente? Ó, dica boa, a gente já sabe que a gente vai ter aqui, de quem realmente entende do assunto. Então, já pega o caderninho se você tá noiva, porque eu acho que você vai precisar fazer o seu checklist depois desse podcast. E principalmente, a gente quer falar sobre isso, sobre fazer isso com leveza. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal, deixa o seu like e bora conversar mais um pouquinho. Bom, Lívia, eu queria começar um papo com você falando aqui um pouco de alguém que já passou por esse processo. E eu lembro até hoje do dia seguinte a que eu fiquei noiva. Eu fui pedida em casamento e aí quando chegou ali 2 dias depois e agora? O que eu faço? O que faz uma noiva? Eu tinha um Pinterest e um sonho, Como né? começa? Exato, referências, o que mais ou menos eu sabia o que eu queria. Mas de resto eu não sabia nada pra onde que eu ia, o que eu fazia. Então, como alguém que entende bastante desse assunto, o que eu queria saber com você o que, de forma estratégica, é a melhor coisa pra noiva começar fazendo? A primeira coisa que ela precisa se importar nesse processo. Eu acho muito bom a gente começar falando sobre isso, porque de fato a gente sonha tanto, eu acho que a gente idealiza muito. Então, quando chega a hora de falar sobre o casamento na vida real, tipo, agora vai sair do momento sonho pro momento real. O que eu faço? E eu tinha essa mesma dúvida, e aí quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falei, gente, era completamente diferente do que eu achava. Então, a minha dica a primeira coisa que você precisa se importar é a data. Você precisa ver a data e o local. Porque com isso, você consegue seguir com os próximos fornecedores, que são os fornecedores que a gente fala de data única. Então, por um exemplo, foto, vídeo, maquiador, DJ, esses são fornecedores que as datas acabam muito rápido. Sim. Então a gente precisa ter um cuidado maior com eles e eles costumam ser os primeiros que a gente vê depois do local e data. Muito bom. Nossa, dica de ouro aqui já, né? Porque no podcast anterior que a gente gravou, eu falei justamente isso, que noivado é feito pra terminar. Noivado é feito pra você, fiquei noiva, e ele não é um status eterno, né? Ele precisa terminar numa data. Então, muitas vezes a gente se ludibria com a ideia de ficar noiva, de ter uma aliança e, gente, vamos caminhar, né? Vamos fazer as coisas acontecer. Agora a gente precisa seguir. Vamos dar os passos práticos. Isso é muito bom. E acho que falando um pouco sobre isso também, de referências e de às vezes a gente imaginar muito como vai ser, mas precisar colocar o pé no chão, eu acho que talvez você lide muito com isso. Mas como que a gente consegue diferenciar o que é a nossa referência, o que é o nosso Pinterest, o que é o mundo ideal, do que é realmente a realidade de uma organização de casamento? Como que a gente diferencia aquilo que a gente vê muitas vezes no Instagram, muitas vezes no perfil de outras mulheres e acha legal, do que realmente combina com a gente? Porque acho que são muitas referências, né? Então como que a gente filtra isso pra entender, não, isso aqui é a cara do meu casamento mesmo? Eu acho que para tudo hoje a gente tem uma enxurrada de informações, uma enxurrada de referências, o que é muito bom, mas chega um momento que se nós não tivermos cuidado, ele entra e dá um clash com isso de eu quero porque é tendência, porque eu tô vendo muito, ou porque comunica quem eu sou, quem eu e o meu noivo somos. E eu acho que uma boa ideia disso é uma brincadeira, assim. Presta atenção, por exemplo, como é a sua casa, ou a maneira que você se veste. Isso dita muito da sua identidade. Porque se você é uma pessoa, por um exemplo, eu te vejo muito clássica. Eu não vejo você com um casamento cheio de estampas e textura e brincar com isso.
mas é uma coisa que tá muito em alta hoje. Uhum. Então, como que você diferencia o que é tendência e o que é você? Você precisa parar um tempo, pega uma folha de papel, comece a escrever como você se enxerga e como você enxerga o seu noivo. Porque isso vai dar um norte daquilo que vocês gostam ou não. E o que vai funcionar a longo prazo ou não. Legal. E você lida muito com noiva assim, fiquei noiva, e agora? A pessoa que tem muita dúvida, que não sabe, assim, realmente, só porque, caso tenha alguém aqui que tá assim, né, não sei, tipo assim, não sei pra onde eu quero ir, tem muitas opções, é normal também não saber muito o que você quer. Claro, é um mundo muito novo, então, a não ser que seja uma noiva, assim, perfeita, é normal que ela tenha muitas dúvidas, que ela não saiba por onde começar, o que ela gosta. Então, por um exemplo, uma coisa que a gente faz muito é ter várias reuniões com vários decoradores. Porque eles conseguem apresentar ideias que muitas vezes a pessoa nem pensou. Que legal. E é muito legal quando você trabalha com pessoas criativas, porque elas pegam muitas vezes em uma conversa muito singular com você o que você gosta. E elas te apresentam um projeto que você nunca imaginou, mas que fala muito de você e do seu noivo. Que legal. Então, acho que essa experiência é muito importante, né? É muito. Às vezes a gente não tem medo de fazer 3, 4 reuniões até realmente entender o que a gente quer. E eu acho que isso me lembra uma experiência muito legal que eu tive como noiva, que eu acho que fez toda a diferença, assim, na identidade do meu casamento, que foi a minha fornecedora do vestido. Porque eu tinha muita dúvida se eu queria ser uma princesa de príncipe encantado, sabe? No dia do meu casamento. Ou se eu queria, tipo assim, ser uma mulher poderosa, sabe? Com um vestido agarradinho. Então eu tinha muito essa dúvida. Eu ficava, cara, eu não sei. E aí tinha todas as referências lá. Tanto o vestido bufante de Cinderela, quanto o vestido mais agarradinho. E quando eu fiz a reunião com a fornecedora do vestido, até eu realmente senti segurança em alguém, ela olhou pra mim e ela falou, olha, eu acho que você quer os dois. Falou, você quer entrar no casamento se sentindo uma princesa de contos de fadas? Ela falou, você precisa viver isso na sua vida. É algo que, assim, você tem essa necessidade, mas você também é uma mulher de 28 anos. Então, ao invés da gente fazer uma escolha, vamos fazer 2 vestidos. Incrível. E assim, aquela dúvida que eu tinha se esvaiou, sabe? Eu falei, nossa, era o que eu precisava. E às vezes eu não enxergaria isso sozinha. Na minha cabeça eu tinha que fazer uma escolha. E ela, não, a gente faz isso, a gente dá um jeito, a gente divide aqui o orçamento, né? E consegue. Foi a escolha perfeita. Eu acho isso maravilhoso, porque às vezes a gente tem essa idealização ou as regras que muitas vezes foram quase que precisa ser desse jeito. Um vestido, um aquilo, e você pode brincar. Na verdade, você pode ter 2 vestidos, 3 vestidos, você pode ter uma decoração mais expansiva, você pode ter uma decoração mais clean, a gente consegue brincar muito com os casamentos hoje em dia, deixando muito personalizado mesmo. Que legal. Isso eu acho que é muito precioso, né? A gente não se agarrar nesses clichês. E acho que nisso a gente também pode acabar entrando em algumas armadilhas de, não sei, se preocupar com algo que às vezes você não precisa se preocupar agora. Ou tipo assim, deixa essa preocupação para sua assessora. Sim. Tipo assim, não gasta dor de cabeça com isso, sabe? Então, na sua visão, o que a gente não precisa se preocupar, pelo menos no início assim, do processo de casamento? Eu acho que a gente tem que ter em mente que detalhes são importantes, detalhes eles sim complementam o macro, mas no final das contas, 100% das vezes, o que os noivos vão lembrar é da parte emocional, de como isso os fez eles se sentirem, né? Como fez se sentir. Então, eu já tive noivas que estavam assim, super mega preocupadas logo disso, com a mesa posta. Você não precisa pensar nisso agora. A mesa do convidado, né? Ela não vai nem ver. É incrível que você tá pensando no seu convidado, mas no final das contas, o que vai contar é, por um exemplo, se o casal for da festa, é o DJ, as músicas que foram tocadas, né? Você não precisa ligar pro pano da mesa agora, porque isso não vai ser lembrado de primeiro. Não vai ser lembrado, na verdade. Então, é você pensar no emocional. O que isso vai gerar de sentimento em você, nos seus familiares e nos seus convidados. Isso é o que fica. Nossa, que preciosa essa dica, porque quando eu penso no meu casamento, é justamente isso que eu lembro. Assim, eu falo, meu casamento pra mim, ele foi a estética perfeita.
Mas eu não lembro de nada. Eu falo, as fotos são lindas, nossa. Às vezes eu olho uma foto e falo, nossa, tinha isso. Eu nem lembrava. Isso aqui teve, nossa, uma plaquinha que eu planejei pra foto da mesa. Cara, eu nem lembrava, mas assim, o que eu mais lembro, eu entrando na cerimônia e como eu tava me sentindo naquele dia. Sim. Eu lembro que eu falo, gente, se deu algo errado no meu casamento, eu não sei. Exatamente. Eu não faço ideia, porque eu tava me sentindo tão linda, eu tava me sentindo tão assim, tudo perfeito, tudo do jeito que eu queria, que eu só fui e foi maravilhoso, sabe? Então, acho que isso é o mais precioso, né? A gente que é meio das planilhas e toda certinha, a gente fica ali querendo dar o checklist e pensa, cara, o que vai ser mais importante no que você sente, né? Então, muito precioso isso. E quando a gente fala em casamento, eu acho que a gente conversou aqui um pouquinho sobre muita coisa boa, mas é claro que também tem uma certa pressão, né? Tem um sentimento ali que a gente às vezes não consegue dar conta de tudo, ou quer mais coisa do que o que a gente consegue bancar. E acho que você, como tendo esse seu lado influenciadora também, você consegue enxergar um pouco dessa pressão que as noivas vivem hoje em dia. Porque você tropeça em um casamento perfeito a cada dia, né? Sim. O algoritmo percebe que você tá buscando casamento e ele fala, toma referência. Toma todos os mais lindos pra você ver. Exatamente. É isso aqui que você tem. Então, assim, as possibilidades são imensas. Mas isso também pode gerar um certo sentimento de comparação em nós. De, às vezes, poxa, aquilo tá mais legal do que eu tinha planejado, ou não consigo ter isso. Então, como que a gente consegue lidar com esse sentimento de uma forma saudável e ser fiel a quem nós somos, sabe? No meio de tanta referência, tanta informação. Eu acho muito bom quando os noivos, eles são muito alinhados. Então, de fato, e isso acontece assim comigo, e eu nem estou noiva ainda, mas eu trabalho com casamento, então eu estou constantemente pensando nisso. Sim. De vocês terem muito alinhados aquilo que vocês podem, aquilo que vocês não podem, e conforme o processo, se vocês têm uma boa assessoria, ela vai ser sua parceira na hora de falar, olha, talvez a gente não consiga com o seu budget fazer isso, mas a gente consegue fazer isso que vai dar quase a mesma coisa. Uma boa assessoria acalma você e traz não só o problema, mas ele traz uma solução para o seu problema. E isso acalma muito, porque você entende que talvez você não consiga chegar naquilo, mas você consegue substituir por algo tão bonito quanto. E você ter isso alinhado, sabe? Eu acho que é um processo constante de coração e mente para entender que tá tudo bem, mas eu vou fazer dar certo. As pessoas que estão com você vão ditar muito esse seu tipo de pensamento também. Muito bom. E essa parceria entre os noivos, acho que é muito especial, né? De realmente vocês estarem alinhados. A gente também já falou muito sobre isso, sobre alinhar as expectativas de um e do outro. E no meio disso, acho que como você falou, uma boa assessoria faz total diferença. E acho que, num geral, né, um time que você tem ali confiável e as ferramentas certas também para você fazer acontecer. Então a gente fala muito aqui no Encasei do site mesmo, de noivas, de você fazer uma lista, de você ter ali a confirmação dos convidados. Então, todo esse você conseguir ter as ferramentas certas para você executar da melhor forma, né? O quanto que isso ajuda. E para você, o que dessas minúcias, assim, você acha que você falaria para a noiva? Não esquece disso, isso aqui é muito importante, vai fazer diferença para você. Dentre todas as coisas, né? Que a gente não pode esquecer. Olha, é que você falou agora do site da Encasei e eu lembrei disso. Falei, isso é uma das primeiras coisas que a gente fecha. E eu, pelo menos, não tinha noção do quanto um site poderia ser importante. Eu achava que era mais pela estética. Tipo, você recebe o convite, eu preciso entrar no site. Ali, né? Pra eu colocar o meu pré-wedding. Mas o site, ele ajuda e acalma muito os seus convidados. Principalmente, por exemplo, se você tem a cerimônia em um lugar, a festa em outra. Isso vai acalmar, você consegue ter o contato da sua assessoria, o contato da sua agenda, o contato de tudo no site, acalma. E outra coisa que eu falo é você ter um fotógrafo e videomaker parceiro. Aqui, ó, João. O João, tá aqui, ó, um grande parceiro também. Eu apoio. Porque a gente tem fotos que são muito
pessoais, então de momentos muito íntimos, por um exemplo, de você com a sua família, quando você encontra o seu pai, quando são momentos muito íntimos. E se você não tiver uma equipe de foto e vídeo que saiba, que tenha um feeling de como tratar com você, que te entenda, como pegar aquele momento, muitas vezes ele pode ser perdido. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso é muito importante também, a noiva se conhecer, né? Sim. Porque eu, como uma pessoa introvertida, eu acho que eu precisei dar muito match com as minhas fotógrafas. Era uma dupla de mulheres. Então eu acho que isso já era muito importante pra mim. Talvez um homem ali, não falando que tem que ser de uma forma ou de outra, mas me conhecendo, sim, eu me senti mais à vontade com elas. A questão também de que a fotografia e o vídeo foram assim um dos primeiros fornecedores que eu fechei, porque era o que eu mais queria ter segurança, sim, né? Então, eu acho que isso também é importante, talvez, de pensar o que é importante pra você, né? Pra mim, como esposa de fotógrafa, a gente precisava saber que as nossas fotos, nossos vídeos estavam garantidos. Sim. Às vezes, pra pessoa, o buffet é algo extremamente importante, a experiência do que as pessoas vão comer, às vezes é o vestido. Então, acho que analisar esse contexto faz muita diferença, né? Sim. E com tantas opções, né, do que fechar e do que olhar, eu acho que a gente também vê muito hoje em dia essa coisa de um casamento que é muito bonito, mas pode não ser funcional. Eu acho que o site de casamento até entra muito nisso, né? Às vezes, isso que você falou, nossa, eu achei que era só pra colocar uma foto bonita, mas não, ele realmente funciona para organizar aquilo que você precisa, assim como vários outros fornecedores. Então, o que para você diferencia um casamento que é bonito na foto de um casamento que realmente funciona, ou de um casamento que tem a sua identidade, de um casamento que é a sua cara e não tá ali só pra ficar bonito, sabe? No vídeo e na foto. Sim. É uma coisa muito importante pra se contar quando a gente fala de um casamento que também é funcional. Eu falaria que são os lugares montados, por um exemplo. E bar e buffet. Façam degustações. Gente, entendam, porque isso faz muita diferença para os seus convidados. Às vezes eu tenho noivas que nem comem direito no casamento. O que é comum, porque a noiva tá... Infelizmente eu fui uma dessas. Ai, que saudade do meu buffet. Só que isso conta muito para a experiência dos seus convidados. Então, às vezes, não é uma coisa que você vai lembrar, mas é uma coisa que o seu convidado com certeza vai lembrar. Então, por um exemplo também, você tem 250 convidados na sua festa, mas você só tem um buffet ou um bar funcionando. Isso vai gerar uma fila imensa de pessoas que vão ficar 300 horas na fila para pegar comida. Então, às vezes, pensar em ter 2 ilhas, 2 bares, isso vai fazer diferença, porque isso vai evitar fila e a galera se desgasta ali. Sim. Então, acho que é um bom ponto para se pensar. Muito bom, muito bom. Nossa, são coisas que a gente nem imagina. Ponto de bar, quanto você precisa ter? Exato. Pensa nisso? Nós, seres humanos, né, normais, a gente fica assim, gente, eu só preciso que as pessoas comam e bebam. Mas acho que esse olhar minucioso é realmente muito importante. E eu acho que isso tira também um pouco do desespero da noiva de não só por onde eu começo, mas o que eu faço, né? Você ter esse olhar um pouco mais profissional e atento a esses detalhes. E pessoalmente também trazendo uma experiência minha aqui, eu acho que uma das coisas que foi muito fofa, assim, que aconteceu no meu casamento foi que no final eu não consegui olhar pra quase nada de tanto frenesi que eu tava. E quando chegou no final do casamento, eu recebi da equipe uma caixinha que tinha tudo. Tinha um convite, tinha uma marcação de mesa, uma flor do meu buquê, uma coisinha. E eu olhei aquilo e eu falei, gente, isso é aquela coisa que, assim, não foi falado em uma reunião que seria feito, não foi planejado, mas foi algo tão especial, que fez tanta diferença eu sair de lá tão feliz de receber aquilo, sabe? Então, acho que um conselho legal, talvez, a gente dá é de desapegar também, às vezes, um pouco de ter tudo sob controle. Sim. E saber que o espontâneo também funciona, né? Não sei se você tem, talvez, alguma história, assim, que conte pra gente de algo espontâneo que aconteceu em algum casamento, que você fala, nossa, foi muito melhor do que planejado, ou uma surpresa, algo que saiu ali do roteiro e que foi muito melhor do que vocês esperavam.
quando a gente tá, principalmente assim, uma semana antes do casamento, nós como assessoria, a gente tem várias reuniões finais com as noivas e uma só com assessoria e noiva. E a gente cria um schedule muito bem preparado para este casamento acontecer. Então a gente tem assim, cada minuto cronometrado. E a ideia nunca é sair do planejado. Mas já aconteceu de vezes, por um exemplo, em cima da hora o pai me liga e fala: eu quero fazer um discurso. Mas a noiva tinha falado pra mim: eu não quero nenhum discurso. Não quero ninguém falando. Só que é o pai. Então como é que você fala? Ah, hoje não. Você fala: com certeza. O microfone é seu. Vamos arranjar um tempo ali. E aí, quando ele aparece pra fazer o discurso, a noiva chora, abraça, ela fala: era isso que eu precisava, nem sabia que eu precisava isso. E é tão especial, você fala, a gente nem imaginava que precisaria. A noiva achou que não precisava. Já aconteceu da gente ter atração surpresa, show surpresa pros noivos, de uma dupla que eles amavam. Então o pai contratou. Teve um ali pra dar uma enganada e aí entrou a dupla. E os noivos, assim, completamente chocados e emocionados e conseguiram curtir super com uma surpresa que não estavam ali no radar deles. Nossa, que especial. Nossa, até me emocionei. Já imaginei meu pai falando, meu pai, coitado, eu morria de medo do meu pai entrando no meu casamento. Eu falei, gente, alguém contrata ali um SAMU pra ficar do lado? E no fim, isso foi uma surpresa. Meu pai ficou pleno. Ele ficou um pouco assim, se segurou, mas ele ficou pleníssimo. Eu falei, olha só que surpresa, eu achei que ele ia morrer de chorar, quem diria? Não, é muito especial. Mas essas surpresas são muito especiais e acho que isso que você falou, tipo, já me emocionou aqui só de ouvir, eu imagino presenciar isso. Eu choro, quase todo casamento eu estou chorando. O Happy Tears é meu, eu fico com na bolsa. Muito útil, inclusive. Muito útil. Mas quando a gente pensa nisso, eu acho que são detalhes que realmente, estando ou não no roteiro, são coisas que a gente vai levar pra sempre do nosso casamento. Sim. E na sua opinião, o que são os detalhes que realmente tornam um casamento marcante, assim, de forma geral? O que pra você a gente não pode esquecer e tem que priorizar? Olha, eu acho muito importante a música de cerimônia. Porque eu acho que isso vai ditar muito a entrada da noiva, novamente, o emocional, o sentimento. E eu comecei a perceber o quanto isso era importante a hora que eu estava lá, trabalhando. Porque eu via os convidados se emocionando e entrando ali. Eu tive um noivo que ele era apaixonado por Luan Santana. E ele ia ter, a música de cerimônia era uma orquestra. E aí ele pediu pro maestro: eu quero que a minha entrada seja com o Luan Santana. E a gente falou: jamais. Isso não vai ficar bom. Diferenciado. O maestro falou assim: meu, acho que não vai ficar legal. O maestro não quer receber esse pedido na vida O maestro nunca toquei Luan Santana no violino. Mas ele aceitou. Quando começou a tocar na cerimônia Luan Santana no violino, todo mundo chorando e se divertindo, porque falando, é a cara do noivo. Isso é a cara dele, mas eles tornaram chique. Ficou emocionante. Gente, então era uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver e achar emocionante. Então esse é um detalhe que eu acho muito importante. Muito bom. Tudo que dita o ambiente é muito importante. Então DJ, muito importante. Sim. Enfim, acho que são detalhes. Um detalhe bobo que eu lembrei, de papelaria, que às vezes a gente não pensa. Muito bom. Fazer um leque. Nossa, ou dar um leque. Isso faz diferença. É muito importante, dependendo da temporada que você tá casando. Porque a gente sempre lembra do Happy Tears, né? Que são os lencinhos. Enfim, às vezes tem o cronograma, tem muitas coisas. Mas o leque faz muita diferença para as mulheres. Acho que tem pouquíssimos casamentos que as mulheres não vêm me pedir pra ver se tem um leque por aí. Esses dias eu fui em um casamento que tinha sombrinha pro sol. Muito legal também. Foi assim, perfeito, porque tava um sol duro. O João tava fotografando o casamento. E ele, meu Deus, como que eu vou fotografar com essa luz? E os convidados todos foram apontando a sombrinha assim pro sol, porque tava mesmo. E assim, é um detalhe bobo que você pensa, a gente não tem controle sobre o sol. Mas poderia tirar a nossa atenção ali da noiva, com fica com calor, fica incomodada. Então, realmente você se atentar, né, ao clima, ao mood, ao que o seu casamento necessita, vai mudar tudo, né? E pensando também, além desses detalhes, a gente falou muito das coisas marcantes, do que ali na hora da cerimônia é importante.
pra você, o que é que fica da cerimônia com a gente pra sempre? Assim, o que é que realmente de um casamento a gente leva pra além da cerimônia? Os votos. Eu acho que, sinceramente, é a minha parte favorita. Mas eu acho que é o mais marcante. Porque às vezes a noiva, ela tá tão nervosa na entrada, que é uma parte muito importante, que ela nem vê. Ela pisca, ela já tá lá no altar, aconteceu e tudo mais. Mas a parte dos votos, você tá falando de algo pessoal seu, você escreveu, é o seu sentimento. E eu acho que a hora que você finaliza, a hora que declara que vocês estão casados, vocês dão o último beijo, e aí vocês estão pra sair, e os padrinhos esperando vocês, acho que é uma parte muito emocionante de, talvez aquele alívio de aconteceu, e aí começa aquela parte que o sonho e a realidade se misturam, de tipo, isso está acontecendo, eu sou casada e eu tô rodeada das pessoas que me amam, então com certeza os votos e as pessoas que estão ao seu redor, os seus padrinhos, a sua família, eu acho que isso é o que mais pega falando de cerimônia. Que especial. Nossa, é muito legal ouvir isso, porque afirma tudo que a gente tem falado aqui, né? Sim. A gente vai planejar os detalhes, a gente vai fazer a planilha, a gente vai fazer o cronograma, a gente vai fazer o site, tudo que estiver nas nossas mãos a gente vai fazer. Exato. Mas no fim, o que fica realmente são os momentos humanos, né? Essa troca que você tem ali. E é realmente o que eu mais me lembro, é o que você mais vai lembrar quando chegar a hora, já tá aí. E que especial saber de tudo isso. E acho que pra gente já ir encaminhando um pouquinho pro final, eu queria, de uma maneira prática, ouvir talvez a sua dica mais preciosa pra uma noiva que tá assistindo a gente, que talvez pode estar um pouquinho no mini surto, pode estar assim, Senhor, como eu vou sobreviver? Ou alguém que tá entrando nessa fase agora, que lá no começo a gente falou, não fazia ideia de por onde começar, agora ela já sabe. Sim. Mas qual é a sua dica ou suas dicas mais preciosas finais? Olha, as minhas dicas preciosas não são nem sobre coisas específicas de casamento ou de fornecedores, mas principalmente as pessoas que vão estar caminhando com você nesse processo. Seja a sua família, indireta ou direta, o seu noivo, obviamente, mas você precisa de pessoas que não só apoiem vocês, mas que acreditem no sonho de vocês. Porque, de fato, o noivado, a gente quer que seja leve, mas existem muitas decisões a serem tomadas. E se você não estiver rodeado das pessoas certas, é ali que você pode entrar em desespero, que as coisas podem começar a sair do controle. Então, eu diria que as mais importantes, a minha dica mais importante é essa. Isso inclui família, noivo e também assessoria. Muito bom. Se você tem uma assessoria boa, você consegue caminhar com muito mais leveza. Sim. Não vale a pena caminhar esse processo sozinha, né? Não vale. Não é um processo para ser caminhado sozinho. São muitos detalhes que é muito difícil de uma pessoa só lembrar. E eu acho que é um processo tão especial que nem faz sentido você caminhar sozinha nisso. Porque é um momento muito único. Ele foi feito para ser compartilhado com as pessoas ao seu redor, sabe? Pessoas de confiança, mas pessoas ao seu redor. Sim. Nossa, muito especial, Lívia. Muito obrigada por compartilhar essa foi experiência. Acho que foram muitas dicas. A gente falou aqui sobre parte prática de música de cerimônia, de votos. A gente falou sobre a importância de você estar cercado das pessoas certas, de você olhar para os momentos que às vezes não podem ser planejados, mas também ter as ferramentas e as pessoas certas do seu lado, os profissionais certos. Então acho que a gente tem um bom checklist aqui já para quem estava aí no desespero, não sabia muito para onde ir. Então muito obrigada mais uma vez pelas suas dicas. Tenho certeza que você salvou muitas noivas que devem estar nos assistindo por aí, ou se você ainda está entrando nesse processo, já entra com bastante dica. E se você gostou desse episódio, deixa o seu curtir aqui, deixa o seu comentário também de qual dessas dicas para você foi a mais preciosa. E se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar todos dessa série que a gente tem feito sobre casamento e a gente se vê no próximo episódio.